A graça e paz do Senhor, meus amados irmãos, nós estamos hoje iniciando mais uma escola bíblica dominical nesta manhã e queremos agradecer a Deus por esse privilégio de engrandecermos o nome santo do nosso Deus. Queremos dizer a você que já está nos ouvindo, que comece a compartilhar com os demais e convidar para que os demais possam participar junto conosco, dessa estudar o livro de Tiago, o Evangelho de Tiago, para que o Espírito Santo de Deus continue falando aos nossos corações e às nossas vidas. Nós vamos orar nesta manhã e bendizer o nome do nosso Deus. Em seguida, o diácono Adeval vai louvar o hino do cantor cristão, E nós vamos ler a palavra do Senhor, o qual nós vamos estudar nesta manhã. Que o Senhor esteja nos dirigindo e nos orientando, em nome de Jesus. Oremos. Amém. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo nome. Pai, na tua presença santa e maravilhosa, nós queremos agradecer por esses momentos que nós podemos estar diante de ti, diante da tua presença. Tu és aquele que fala ao nosso coração e dirige segundo a tua infinita graça, misericórdia e poder. Pai, nós estamos estudando o livro de Tiago, Senhor. Ó Deus, um grande ensinamento o Tiago traz para cada um de nós, porque não foi fácil para ele testemunhar da tua palavra. E ele dá o testemunho, Senhor, de Abacuque. Ele dá o testemunho, Senhor, do apóstolo Paulo. Ele dá o testemunho do próprio Jesus, que era irmão dele. Ele dá o testemunho do que Jesus passou, do que Jesus padeceu. Mas nem por isso Jesus desanimou. E também, ó Deus, as nossas vidas, nós também enfrentamos várias dificuldades. No texto qual nós vamos ler, nós vamos ver que a diversidade vem para todos. Veio para Jó, veio o Senhor amado para Abraão, veio também para José e tantos outros que vieram. Mas nós podemos colocar diante de ti. E nesse momento nós colocamos, Senhor, todos que vão participar dessa live e aprender da tua palavra. Glória a Deus. Continua orientando a cada um. Ó Deus, as mulheres guerreiras, o corpo diaconal, meu Deus, os jovens, a equipe de louvor, Deus, as adolescentes, Deus, as crianças, fala, Senhor, no coração de cada um, seja segundo a tua infinita graça, a tua infinita bondade, misericórdia e poder. Pai, vai trabalhando na vida de cada um. Nós te louvamos e te adoramos. Em nome do teu Filho amado Jesus, nós te agradecemos por essa manhã. Aleluia, glória a Deus. Amém. A paz do Senhor, amados irmãos, e a todos que vão assistir essa live, Nós pedimos que compartilhem. Nós estamos na escola bíblica dominical para aprendermos da palavra de Deus e alimentar-se, irmão? Se alimentar da palavra de Deus, porque quanto mais a gente lê a revista, lê a Bíblia e cultua o nosso Deus, nós estamos se alimentando espiritualmente. E se alimentar espiritualmente nos dá coragem, nos dá força de enfrentar a realidade que está acontecendo no nosso mundo, no planeta Terra. E quando a gente ora, quando a gente louva a Deus, quando a gente estuda, lê a palavra, é um alimento espiritual para nossas vidas. E nos anima e nos alegra e nos aproxima mais de Deus, Dá mais coragem, dá mais força de você voltar a cultuar Deus no templo, Nós se reunir no templo e cultuar o nosso Deus. Amém? Você em casa, vamos louvar o hino 162. Vigiar e orar. Abra o seu cantor cristão, E em casa mesmo, na sua casa, na sua sala, seja lá onde for, no seu quarto, na cozinha, abra sua boca e louve a Deus. Louve a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calma anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e
sem cessar vigiai, Senhora, ao meio-dia e quando os sons da terra abafa mais de Deus a voz de amor. Recorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Vem de manhã e sem cessar vigiai, Senhora, do dia ao fim, após os seus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar vigiai, Senhora, e sem cessar vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar vigiai, Senhora. Amém. Aleluia, glória a Deus. Né? Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém. Vamos ler, irmãos, o texto básico da nossa lição, né? Nós estamos estudando o livro de Tiago, a fé em ação, né? O livro de Tiago, a fé em ação. E nós estamos na lição 2, o valor das provações, o valor das provações, né? O valor das provações. É uma lição que vai nos instruir a como devemos passar pelas provações, né? Aí a gente vai ver o texto básico da nossa lição que se encontra em Tiago, capítulo 1. Você vai procurar na sua Bíblia, Tiago, capítulo 1, fica depois de Hebreus, né? Depois de Hebreus, já pertinho de João, né? De Apocalipse, né? É Tito, Filemão, Hebreus, Pedro, Tiago, né? Pedro, né? Aí a gente vai ler no capítulo 1 e o versículo de 2 a 8. Amém? Tiago, capítulo 1, de 2 a 8. Que tem como título, né? Os benefícios das provações. Quais os benefícios das provações? A gente vê aqui. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Aí o verso 5, né? Como obter a sabedoria? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe improperá. E se lhe hás a concedida, peça, porém, Amém. com fé, em nada Glória a duvidando, Deus. pois o Louvado que seja o duvida nome do é Senhor. semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo, dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Amém? Então, como Tiago ele diz aqui, né, como obter a sabedoria, nós necessitamos dessa sabedoria. E que sabedoria é essa, irmão? Não é a sabedoria material, mas é a sabedoria espiritual, né? Pedindo a Deus, né? Sem duvidar, né? A palavra diz assim, que peça a Deus, que a todos dá liberamente, né? Deus dá a todos,
seja rico, seja pobre, seja branco, seja preto, Deus dá a todos, né? Pedindo a Ele. E nós pedimos a Ele sem duvidar essa sabedoria. E para nós adquirir essa sabedoria, temos que ler a palavra. Amém. Né? Glória a Deus. Temos que orar, porque você pedindo a Deus, você já está orando, né? Você está conversando com Deus. Então, sem duvidar, Ele com certeza, Ele vai lhe dar, né? Ele diz, peça, porém, com fé, em nada duvidando, né? Está lá no versículo 6 de 1 Tiago 1, né? Pois o que duvida semelhante é como a onda do mar, impelida e agitada pelo vento, né? A onda do mar, que pede duvidando, né? O vento vem e sopra, né? Aquela onda, e ela vai, né? Com aquela pressão, com toda a pressão, para o destino dela. Então, sabemos que o nosso alvo é Cristo Jesus, né? É a Ele que devemos pedir a sua misericórdia, a sabedoria para aprendermos e adquirir, né, para a nossa vida, para que possamos passar pelas provações da vida. Todo cristão, irmão, todo cristão tem que passar por provações. A provação é um teste de fé para cada um de nós ser aprovado diante de Deus. Não é verdade? Cada um de nós temos que passar, temos que ter essa experiência com Deus. A gente viu a experiência de Abraão, né, irmãos, que a gente vai ver na lição, né? De Jó. Dando o seu único filho ao Senhor. Na última hora Deus o poupou. Nós vemos a experiência de Jó. Paz, irmãos. Né? A experiência Deus, de Jó a paz do Senhor. foi muito grande. Eu acredito que na Bíblia aqui, nem a de Davi, né? Nem a de Davi não se comparou com a de Jó. Principalmente, primeiro, por quê? Porque Jó não pecou e passou por essa provação, porque o diabo foi lá, falou com Deus, né? E pediu a Deus para Deus provar a fé de Jó. A de Davi teve uma coisa diferente. A de Davi foi por causa do pecado. Ele buscou essa aprovação. Veja bem, a aprovação de Jó, Jó não foi buscar essa aprovação. Jó, ela não construiu essa aprovação, né? Foi uma coisa de Deus que provou ele, né? Provou ele, a fé dele, mostrando para o diabo que o seu servo, o meu servo, Deus diz, o meu servo, visse o meu servo Jó, né? Aí o diabo, com toda a sua astúcia, mas mesmo com toda a sua astúcia, não enganava a Deus e nem engana a Deus. Deus apenas permitiu, né? Deus apenas permitiu, né, que provasse ele. Deus deu a permissão. Quando Deus permite uma aprovação para você, Deus está se responsabilizando, né? E Jó de forma nenhuma pecou. Ele foi abençoado mais ainda por Deus. Já de Davi, ele procurou, ele construiu, né, a aprovação para ele. Tá certo? Então é diferente, né? E de vários, né, situações na Bíblia, né? A gente vê Paulo lá, Paulo e Silas, que a gente vai ver na revista, né? Paz, Senhor. Paulo e Silas lá no presídio. A todos que estão nos saudando, né? Nesta preso, manhã. Além de estar num quarto, sei lá, num porão lá fechado, ainda estava com os pés, né, acorrentados, né? E preso. Mas de toda forma, irmão, a Bíblia nos mostra isso, né? Eles estavam adorando a Deus. Que situação, né, irmão? Que fé desses homens de Deus, né? Presos, seja lá num quarto, ou num porão, ou numa cadeia, numa cela, amarrados, acorrentados e abrindo a sua boca e adorando a Deus. Amém. Glória a Deus. Que Aleluia. glória, irmãos, né? Que homem de fé. E a gente vê outros e outros, né, na Bíblia,
né? José, né? Apesar que não cita na revista, né? Inocentemente foi preso, né? Mas lá, com sabedoria, ele conquistou glórias, né, irmãos? E Deus deu dons a ele de revelação, tá certo? Tudo isso, os homens de Deus, Sadraque, Mesaque, Abdenego, né? Foi lá jogado na fornalha de fogo, sabendo que ia para uma fornalha, eles conheciam a fornalha, sabia que ali, quem entrasse ali ia morrer, mas não temeram a Deus, não temeram. Eles temeram a Deus, sim, eles não tiveram medo de Nabucodonosor, né? Do castigo que ele ia passar. Eles não se prostraram diante da estalta de Nabucodonosor, né? Eles confiaram no Deus dele, eles preferiam morrer, mas sendo fiel a Deus, de que continuar vivendo, né? Ali no palácio, né? Mas não adorou a Nabucodonosor nem sua estalta. Eles provaram a sua fé e com certeza o Senhor visitou na fornalha de fogo, o Senhor esteve com eles na fornalha de fogo e o livrou. Então, por que, irmão? Porque esses homens eram homens tementes a Deus, né? Eram pessoas que serviam a Deus de todo o seu coração, né? Eles deram o privilégio de, em primeiro lugar, servir ao seu Deus. Então, eles foram abençoados por Deus. E Tiago está nos demonstrando aqui essa situação, como devemos passar por provações. Aí eu pergunto, né, irmãos, como é que vamos ter alegria na provação? Como é que nós vamos ter satisfação na provação? Como é que nós vamos rir na provação? Dar glória a Deus na provação. Como é que nós vamos dar glória a Deus na provação? Glória a Deus, aleluia, está sendo provada. A gente não viu os homens de Deus, né? A gente não viu lá Paulo e Silas e outros. Nós não vemos ali José, nós não vemos ali os homens de Deus, Sadraque, Mesaque e Abdenego, né? Eles estavam ali passando por situações delicadas no fundo do poço, mas dando glórias a Deus e aleluia na provação, irmão. Nós não devemos reclamar de Deus, não. Nós não podemos, como é que diz, pastora, remugar, murmurar, né? A palavra certa, a pastora falou aí, né? Nós não podemos murmurar na provação. Ah, meu Deus, por que eu estou passando nessa prova? Por que eu estou passando nessa situação? O povo, meu vizinho, que não te serve, está numa vida boa, com carro novo, indo para as praias, com mansão, com tudo de bom, dando churrasco, e eu não deu certo, estando nessa situação. Não diga isso. Louve a Deus. Deus sabe o que faz, né? A nossa recompensa, irmão, a nossa recompensa ainda não é aqui, é lá na glória, né? A nossa maior recompensa é na glória, onde vamos desfrutar do bom e do melhor, aonde não há homem na terra que vá ter o mesmo gozo, a mesma experiência que nós vamos ter lá no céu. Homens que eu digo que andam distante de Deus, que não quer saber de Deus, que não quer servir a Deus. Mas a nossa vida, né, o nosso gozo vai ser lá na glória, né? Aqui nós temos guerra, nós temos paz, nós temos felicidade, mas vivemos muitos momentos de dificuldades, né? E é nessas dificuldades que nós devemos glorificar o nome do nosso Deus. Amém? Eu passo a palavra à nossa pastora Gilsônia. Nós queríamos falar sobre o seguinte, que a fonte de provações, elas são variáveis, vem de várias situações, né? Muitos dando a graça e paz do Senhor a todos, né? Que já nos saudaram. A fonte, elas são variáveis, mas sabemos que tem provações que vêm da parte de Deus, e tem provações que somos nós que procuramos, né? Nós que procuramos essas provações. Então, uma das provações que o diácono Adeval já citou, que ele não foi procurar, ele não pecou, foi Jó. Jó ele não procurou a aprovação. Deus permitiu que o inimigo foi até Deus e disse, olha, Jó é assim. Deus disse, tu viu meu servo Jó? Disse, também que ele tem, né? Com a vida que ele leva. Deus disse, então tá certo, pode mexer lá, só não mexa com a vida dele, né? A autorização foi permitida. Então, Abraão também passou por vários tipos de provação. A primeira prova de Abraão foi ele deixar tudo, deixar a vida que ele tinha, deixar a família que ele tinha, deixar toda a sua parentela e sua terra e servir
e seguir e servir a Deus, ouvindo o que o Senhor estava falando. Depois nós vamos ver o seguinte, José também teve uma prova muito difícil. Vencido, né? Os irmãos dele com inveja, porque José era conhecido como o sonhador. Deus revelava as coisas para José, e José, na sua inocência, estava seu pai, e o espírito de inveja vinha sobre os irmãos deles. Ele lá vem um sonhador, e esse sonhador vai pagar caro. Nós vamos vender esse sonhador, nós vamos fazer coisas que esse sonhador nem imagina, né? O que vai acontecer com a vida dele. Então nós sabemos que vem várias coisas que vão desencadeando. Uma das coisas que nós sabemos é nos planos religiosos. Muitas vezes, irmão, nós nos tornamos mais religiosos do que servos. Muitas vezes pensamos mais em uma denominada religião e esquecemos que nós estamos aqui para ser servos. Servos é para estar pronto para servir. Aonde Deus enviar, tem que estar pronto para servir. Aí nós vimos, tem os planos, quais são os planos políticos. Nós estamos nos anos de política. Então vai aparecer muita gente dizendo, eu sou bom, vote em mim, eu vou fazer tudo por você. Vai ser assim. E nós sabemos que nem tudo é assim. Politicamente correto, segundo a Bíblia, a gente sabe que tudo a gente tem que pedir a direção de Deus. Então, politicamente correto, eu tenho que fazer o que é correto, não é o que alguém acha que é ou que alguém está se apresentando. Então, eu preciso colocar mais minha vida diante de Deus. Então, vai surgir muita gente dizendo que é cristão, dizendo que agrada a Deus, dizendo que está na vida de intimidade com Deus e vai atrás de você porque apenas quer ganhar uma eleição. E a gente sabe que a política está aí, né, para muitas vezes envergonhar. É uma vergonha a política que nós temos, né? Seja na esfera do menor, que é os vereadores, ao maior lá em cima. Nós sabemos que está tudo muitas vezes contaminado. Claro que nós temos os nossos representantes, então nós temos que ter cuidado. Então, o social, como é que está o social? Irmão, o social está dizendo que tudo é permitido. A libertinagem foi liberada no social. Mas nós temos que ter uma vida social que condiz com a palavra de Deus, né? Diz verdadeiramente que nós somos de Deus. Então, muitas vezes, eu estava vendo o pastor Lucinho, ele postou alguma coisa sobre você diz que é ovelha, mas as suas vestes, quando você sai na rua, não condiz veste de ovelha, né? Está com a veste diferente, está com a veste de lobo, está com a veste de outro animal, está com a veste de onça, né? Então, suas vestes realmente é de ovelha, você está testemunhando que você é do Senhor Jesus. Então, a gente tem que analisar mais o que é que nós estamos vivendo socialmente, né? A minha roupa realmente é de cristão. Quando eu digo roupa, é pensamento, maneira de viver, de falar, a minha linguagem, o meu testemunho. Muitas vezes eu junto gente na minha casa e vamos beber, e vamos farrear. Fazer um churrasco não é lá essas coisas. Mas agora misturar o churrasco com outras coisas que não é de Deus, aí sim. Aí a gente vai ver o que é que está errado. Aí nós vemos também os problemas sociais que a gente sabe que existem e também os problemas econômicos. Nós sabemos que muitos de nós temos problemas econômicos. Muitas vezes nós falamos no financeiro, esse econômico. Muitas vezes tem aquele que não tem um prato de comida para comer, tem aquele que não tem a feira da sua casa do mês e tem as suas dificuldades. E, pastora, a gente vê aqui, né, a senhora falou de José, a gente vê como Deus trabalha. Como Deus trabalha, irmãos, né? Apesar dos irmãos de José ter inveja dele, né? Aí o que acontece? Os irmãos planejam matar José por ciúme, por inveja. Mas Deus sabe trabalhar. Deus sabe trabalhar. Com certeza, José não pecou. José obedecia a seu pai. Fazia o que seu pai mandava. Era um homem, era um jovem obediente a Deus e a seus pais. E o que acontece? Ele pastoreava rebanhos, né? Trabalhava
Era muito diferente dos seus irmãos. O serviço de José era trabalhar. Aí os irmãos, com inveja por causa do sonho que ele teve, né, procurou matá-lo. Aí o que é que Deus faz? Deus usa um dos irmãos dele, Judá, né? Olha, Deus usa Judá. Judá se levanta e diz: olha, para que matar nossos irmãos? Né? Vamos vendê-los, vamos livrar. Aí vem uma caravana de ismaelita. Aí Judá conquista os seus irmãos, planeja esse plano para evitar os 9, né? Benjamim José, não estava, nem Rubem estava. Para evitar matar José, eles venderam para os ismaelitas. E o que é que os ismaelitas faz? Vai para o Egito e vende José a Potifar, né? Que faz? Um oficial do rei, né? Aí Potifar compra José, traz José para sua casa, diz a José: olha, você pode fazer tudo, só não toque na minha mulher, obedeça a ela. Deu todo o privilégio a José, só obedeça a ela, né? E ali José obedeceu ao seu Senhor, apesar de todas as tentações que o diabo usa a mulher, provocações, as né? provocações da mulher usada pelo demônio, né, para derrubar José, para destruir o plano de Deus, mas José de forma nenhuma ele caiu na cilada do diabo. Irmãos, nós somos cristãos, nós temos que vigiar, não é verdade? Nós temos que vigiar. Nós moramos aqui na terra, mas temos que aprender a ter visão espiritual. Não só a ganância pelos bens materiais, a ter posições na terra. Irmão, você não vai vir aqui para sempre, não. Tá certo, Deus quer dar o melhor. Quer que eu diga uma coisa a você? Deus não está preocupado em dar riqueza a gente, não. Deus não está preocupado em dar riqueza a gente, não. Deus não está preocupado em dar cargo bom a você, não. Tem muitas mensagens enganosas por aí. Tem muitas mensagens. Sabe o que é que Deus está preocupado? É você, eu, se dedicar a Ele mais. Amém. Buscar Glória a Deus. Ele mais. O que é que diz a palavra? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas eu acrescentarei. Ele diz: é eu que acrescentarei. Amém. Glória a Deus. Aleluia. É eu que acrescentarei. O que é que está acontecendo? As pessoas, nós estamos se preocupando muito com as coisas materiais dessa terra. É por isso que nós adoecemos. É por isso que nós se distanciamos muito de Deus. Por quê? Porque o mundo oferece a gente promoções. E muitas vezes a gente vai atrás das promoções, dos convites, dos bens materiais e esquecemos o nosso voto que a gente fez a Deus. E aí vem a punição. Aí depois a gente vai querer reclamar de Deus, né? Depois a gente vai querer murmurar de Deus. E o que é que eu estou fazendo para Deus? É verdade, irmãos? É. O que é que eu estou fazendo para Deus? José foi vendido aos ismaelitas. Os ismaelitas venderam no Egito. Potifar comprou. Colocou na sua casa. Para ele ali fazer o trabalho dele. Administrar o trabalho dele. Uma mulher muito bonita, bem aparentada, com certeza, eu não sei, mas com certeza era a mulher de Potifar, né? Atraente, querendo seduzir José, irmãos. Ele sozinho dentro da casa com a mulher, e ele reagiu, ele foi forte, né? Ele correu do pecado. José correu do pecado, foi preso inocentemente, passou anos preso na cadeia. Mas Deus, com certeza, tinha algo com José, né? Os irmãos venderam, os irmãos queriam matar, e Deus
trabalhou na vida de José, e José foi um homem, segundo o coração de Deus, um homem sábio ali no Egito, né? Para administrar as lavouras, né? Do rei ali, os trigos, os bens, o alimento, para distribuir aquele povo ali, que aquela terra ali passou 7 anos, 7 anos, pastora? De fome, de seca. E ali José, com sua sabedoria que Deus primeiro deu, veio 7 anos de fartura, né? depois Né? 7 anos de seca. Exatamente. Com aqueles 7 anos de fartura, escolheram o fruto da terra, guardaram, Deus deu sabedoria a eles. Nos silos que, né? José Ele criou. soube distribuir, soube repartir para que ninguém morresse, e serviu a seus próprios irmãos que venderam aos ismaelitas, né? E quando eles viram seus irmãos, ele chorou com compaixão, né? Porque José, ele tinha sentimento, ele tinha amor, né? Ele sentia compaixão, ele tinha amor, ele tinha sentimento. Ele não era como seus irmãos. E Deus o abençoou. E muitas vezes a gente aqui está na terra, irmão, recebendo promoções, querendo mais e mais e mais, e se distanciando de Deus. E às vezes a gente perde até o contato com o nosso Deus. Faça isso não, meu irmão. Dê prioridade a Deus. Dê prioridade primeiramente a Deus, e Deus vai te dar o melhor. Deus vai te dar o melhor se você dá prioridade a Deus em primeiro lugar. Nós estamos vendo aí o povo de Deus se distanciando de Deus, né? Se agarrando com promoções, se agarrando com ganância, com ambição de possuir, e termina perdendo tudo. E o maior valor que nós adquirimos é a salvação eterna, irmão. Amém. É esse bem Glória a Deus. espiritual Aleluia. que Deus deu a você e a mim. Não perca, irmãos. Não perca o contato. Faça o melhor para Deus. Faça o melhor para Deus, e Deus, Ele vai te abençoar. Amém? Amém. Quando Tiago fala sobre as provações, ele fala no imperativo, que todos que viveram as provações, ele diz que não encontrou, nenhum pastor encontra alguém, e nenhuma pastora vai encontrar. Até estamos com a pastora Renata Nunes, seja bem-vinda, pastora Renata, que encontra uma ovelha, um discípulo, um servo. Glória a Deus, estou passando por essa prova, né? Como o irmão Lázaro, estou passando pela prova, dando glória a Deus, adorando ao Senhor e bendizendo ao Senhor. A tendência de quem está na prova é ficar triste, é ficar desanimado, é ver tudo o contrário daquilo que está sendo apresentado. Então ele diz: tende por motivo a alegria de passar por várias provações. Meus irmãos, no capítulo 1, no versículo 2, eles têm a alegria de passar por várias provações. Porque quando nós passamos pelas provações, junto da prova, depois vem a bênção. Todo mundo só quer primeiro o quê? A bênção. Então a bênção é tudo aquilo que sacia o meu desejo. O meu desejo, o que é que eu quero? Eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero uma roupa nova, eu quero isso, eu quero aquilo. Tem gente que se contenta com pouco. Tem gente que só contenta com muito, né? E quer muito de Deus. Então, se contenta com aquilo que sacia o seu bem-estar. E olha, irmão, a melhor coisa que existe para saciar o nosso bem-estar é a gente estar na palavra de Deus, é a gente meditar na palavra de Deus, porque muitas vezes a gente fica ansioso, preocupado, necessitado. Quando a gente vai para a palavra e começa a ler a palavra, a gente vê o refrigério para o coração, e o coração vai ficando o quê? Se acalmando. Aí ele diz assim: olha, lembre-se de uma coisa, você precisa de algo que acalma seu coração, que traga bem-estar. Aí o apóstolo Paulo, ele era um servo do Deus Altíssimo, com sinceridade e fidelidade. Só que ele chegou um dia para o Senhor e disse assim: Senhor, eu tenho uma queixa para fazer. Uma queixa muito grande. Qual seria a queixa do apóstolo Paulo, irmão? A queixa do apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: eu tenho um espinho na carne, e esse espinho na carne me perturba.
esse espinho na carne me causa dor, muita dor e muito sofrimento. O apóstolo Paulo, ele era uma bênção nas mãos de Deus. Ele pregava, ele orava, ele fazia muitas coisas. E ele não escandalizou o evangelho, não, nem envergonhou o evangelho. Mas esse espinho na carne era o desafio do apóstolo Paulo seguir em frente. Quantas pessoas param, quantas pessoas não querem continuar, por quê? Porque eu estou com vergonha do evangelho, porque eu não tenho um prazer de pregar esse evangelho da palavra que está centralizada na palavra. Irmãos, o cantor Armando Filho já dizia assim: de todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ouvir acusações que vêm de quem? Do vil tentador. E ele lembra de quem? Do passado. Ele acusa do nosso passado. Quando o diabo vem acusar a gente do nosso passado, aí você diz a ele o seguinte: olha, eu já sei qual é o seu futuro e o meu futuro. O meu futuro é ir para a glória e você é a condenação eterna. Você não tem mais chance não, você já está julgado. Então ele vem para dizer o seguinte, para nos acusar. Mas Tiago diz o seguinte: vamos olhar para Abacuque. Abacuque, ele estava enfrentando um momento muito difícil. A irmã Helena, que é coordenadora das mulheres, ela deu um estudo sobre Abacuque quarta-feira. E Abacuque, no capítulo 3, versículo 17 ao 19, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na árvore, todavia eu me alegrarei no Senhor. Sabe o que acontece? No versículo 18 ele diz: eu vou me alegrar. Você tanto crente andando de cabeça baixa, desanimado, depressivo, triste, mas ele diz: todavia, em todo momento, eu vou celebrar ao Deus da minha salvação. Ele já sabia que tinha um Deus que cuidava dele e ainda tinha uma promessa de salvação. Ele passava pelos problemas que Helena explicou quarta. Quem assistiu viu ela explicando quais eram os problemas dele, porque ele ia lá e perguntava a Deus. Ele perguntava a Deus e Deus respondia a ele, viu? Abacuque procurava a Deus com os problemas da desobediência do povo e Judá desobedecendo. Ele lá diante de Deus e ele questionava e Deus respondia a Abacuque. E Abacuque não ficava satisfeito com aquela resposta de Deus e ele procurava mais questionamento para ir. Mas o motivo do profeta Abacuque era a alegria que ele tinha de estar em Deus, né? Ele estava fixado em Deus. Ele mostra que a nossa força, a nossa fé, tudo que nós temos que fixar em Deus, porque Deus é a fonte da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Então, ele é aquele que traz alegria, que traz estabilidade para a nossa vida. Porque se a gente está no momento de dificuldade, porque nós sabemos que estamos vivendo um momento de pandemia, muitos ainda estão com medo de sair de casa, muitos estão com medo de pegar a enfermidade, não tira a razão de muitos. Mas nós temos também que exercitar a fé, irmãos. Nós temos que exercitar a fé. Eu sei que tem aqueles que têm a idade de risco, nós somos conscientes, entendemos você. Não quero dizer nada. Até tem gente que não tem 60 anos, mas também é de risco. Nós entendemos. Mas, irmãos, exercitar a fé é muito importante. Eu tenho certeza que quem pegou Covid não pegou dentro da igreja, não. Eu tenho certeza. Então, o que acontece? Abacuque diz que ainda que a figueira, que não haja fruto na videira, todavia eu vou me alegrar no Senhor. Mesmo que passasse nas provações, na fome, que passasse por fome, por necessidade, por dificuldade, né? Com o povo, ele se alegraria no Senhor, né? Mesmo que viesse, irmão, a escassez para ele. Quando a gente fica só esperando de Deus a bênção, aí a gente fica com uma coisa como se fosse assim.
eu vou ficar esperando só na estabilidade. Se eu tenho, eu quero Deus. Se Deus manda, eu acredito nele. E esquecemos, irmãos, que independente do que somos, de que cargo exercemos, Deus supre a minha e a tua necessidade. Olha, chega a hora que só tem um pouquinho e Deus vai e manda. Ele é assim. Então a gente tem que confiar nele. Então Deus oferece as bênçãos para nossas vidas. Agora lembre o seguinte, nós temos que exercitar a fé. Tem um cantor que diz que quando tudo diz que não, a tua voz faz o quê? Me incentiva, me fortalece a prosseguir. Amém, glória a Deus. Tem outro que diz assim, se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Não importa o que eu vou passar, mas eu vou confiar em Deus. Aleluia. Entendeu? É a mesma coisa de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, mas eu vou perseverar. O meu relacionamento vai estar com Deus. Eu não vou viver em confusão com Deus, brigando, né? Brigando para poder estar dizendo que Deus não está fazendo. Então, muitas vezes as pessoas vão ao templo com um único objetivo. Não estou generalizando. Eu estou dizendo o que o autor está dizendo aqui para nós. O objetivo de receber bênção de Deus, de receber cura de uma enfermidade, de procurar um emprego, uma estabilidade no emprego, uma restauração ou uma promoção na empresa. Então, quando as portas da empresa estão indo à falência, muitas vezes é que as pessoas estão procurando Deus e muitas vezes pedindo o que, irmãos? Livramento. Quando acontece um acidente, quer pedir a mão de Deus, a proteção de Deus. Quando Deus abençoa, dá livramento, tira da situação, automaticamente a primeira coisa que se esquece é do Deus que proveu todas as coisas. Então nós temos que saber que Abacuque está dizendo, olha, estou aqui, que vier, mas eu vou permanecer em Deus. Se eu não permanecer em Deus, eu estou errando o meu alvo. Eu estou errando. Aí o autor diz também assim, outro exemplo, que ele deu o exemplo de Abacuque, ele vai dar o exemplo do apóstolo Paulo, que é muito importante para nós, né? O apóstolo Paulo, que foi, vamos dizer, conhecido mesmo, porque ele seguia a Cristo e servia a Cristo com amor, né? Ele dizia que tudo que ele perdeu, ele se dizia que era refúgio. Isso não é nada. O que eu perdi, eu não estou nem aí, ó, pelo que eu perdi em Filipenses 3:8. Ele demonstrou em seu ministério que realizava uma missão para o qual ele foi chamado. Ele tinha convicção do chamado dele. Mas quando nós temos chamado, a gente não vai ter medo das coisas, não, a gente vai fazer. Não importa o dia, a hora, o tempo, o momento, tudo vai chegar. Então nós vamos fazer. Então ele sabia que ele foi chamado para servir a Deus com alegria. E o espinho na carne, pastora, doía, irmão. Vez ou outra ele reclamava do espinho na carne. E ele foi pedir a quem? Ao Senhor. Senhor, me cura. Qual foi a resposta de Norival? A minha graça te basta. Irmãos, olha, veja bem. Já pensou, se Deus não tivesse colocado esse espinho na carne de Paulo, será se Paulo era o mesmo? Será se Paulo tinha escrito essas 13 cartas? 13 epístolas. 13 epístolas? Será se ele tinha condições de ter escrevido essas 3 epístolas? Será se ele era esse homem que nós lemos na Bíblia, se Deus tivesse tirado esse espinho da carne de Paulo? Irmão, muitas vezes Deus nos coloca um sinal na nossa vida para a gente ser exemplo, para a gente ser homem e mulheres de Deus na presença dele, fazer o que ele manda, né? Então esse espinho na carne de Paulo, eu acredito e eu creio que foi uma bênção na vida de Paulo, para Paulo ser o que ele foi, né?
para Paulo ser o que ele fez, o que ele agradou ao Senhor, um grande missionário depois de Cristo, né? Então Deus sabia o que ele fazia. Muitas vezes a gente não sabe o que a gente diz, mas Deus sabe o que ele faz, né? Então Deus não tirou de forma nenhuma esse espinho na carne de Paulo. Não estou dizendo que é um espinho de peixe, um espinho, seja lá o que for, não, né? Foi uma marca que Deus colocou em Paulo, para Paulo ser o que ele foi, né? E realmente foi essa graça que Deus colocou na vida de Paulo, porque ele diz: a minha graça te basta, né? Paulo reclamou, Paulo queria. O meu poder, né, se aperfeiçoa nessa tua fraqueza. Então, Paulo pediu para tirar. Quando Paulo disse, quando eu penso que estou fraco, aí é que eu me sinto que eu estou forte. Então, irmão. Então, o que eu posso dizer? Paulo aprendeu a viver em qualquer situação. Ele aprendeu a viver sem dinheiro e com dinheiro, com mesa farta e com a mesa sem ter o que comer, mas ele estava dizendo, em toda qualquer situação eu aprendi e eu tenho a alegria diante de tudo isso. E Tiago também estava dizendo, eu também, como servo do Senhor, também aprendi o caminho desse aprendizado juntamente com a vida, ou com o viver do apóstolo Paulo, que ele viveu em qualquer situação e os desafios e as provações. Depois, Tiago vai falar sobre o exemplo de Jesus. Ele diz que o exemplo de Jesus foi homem de dores, que sabe o que é padecer. Irmãos, a gente se queixa de uma dor aqui, de uma dor ali, de um problema aqui. As dores de Jesus não eram dores de corpo. Talvez ele, na hora da cruz ali, aquelas dores ali, foram dores. Mas as dores eram de escárnio, dor de zombaria, dor das pessoas rejeitarem ele. E chegou um momento que eu digo aos irmãos que desses dias, eu me lembrei de Jesus perguntando assim aos discípulos, quereis vós também me deixar? Vocês bem querem me deixar? Aí Paulo vem, Pedro vem, Senhor, para que nós vamos agora? Me diga, Senhor, para quem nós iremos agora? Se a palavra de vida é contigo. Bem-aventurado és tu, Barjona, Pedro, porque quem te revelou não foi a carne, não. Foi o Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, nós temos que ter o Espírito Santo de Deus. Muitos não podem crer que o Espírito Santo de Deus ainda está atuando na terra. Ai de nós se não fosse esse Espírito Santo de Deus atuando em nossas vidas e nos ensinando em nossas fraquezas, nesses momentos que nós estamos quase parando, sem força e vigor, lendo a palavra de Deus, porque antes de começar eu tinha estudado a revista, já estava estudando Mateus 13, não é que eu ia pregar, mas eu estava estudando o semeador, Jesus pregando sobre o semeador, porque todos os dias nós temos que estar alimentados na palavra. Nós temos que estar na palavra. E ele diz assim, olha, Jesus foi perseguido por muitas pessoas. Não pense que a vida de Jesus foi de doçura, não. A vida de Jesus foi de muitas lutas e de muitas provações que deixava Jesus amargurado. Por que deixava Jesus amargurado? Porque ele ainda estava na carne. E como carne, a gente muitas vezes se abala com as coisas que vêm pra gente. Porque a gente conta com um, conta com o outro, chama um, chama outro, vai. E de repente a gente olha e diz, meu Deus, eu vou ficar sozinho de novo. Não tem ninguém que venha me dar um braço amigo, me dar uma palavra, me auxiliar, me ajudar. Porque nós somos uma igreja, nós somos um corpo. E como corpo, cada parte dos meus dedos, cada um tem uma função. Cada um tem uma função. A minha cabeça tem uma função, meu corpo, meu pescoço tem outra função. E eu e o diácono Deval junto, a gente tem uma função. Amém. Como Glória casal, nós temos uma função. Problema, estresse, a gente vai viver como nós temos estudado em Colossenses.
né? Nós temos estudado que o casal tem dificuldade. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olhe para Jesus, porque ele diz, olhe para os lírios do campo e vejam os lírios do campo, como é que eles vivem. Eles não se preocupam com aquela roupa que eles vão vestir, não, os lírios do campo. Muitas vezes vem o vento e leva as vestes do lírio do campo. E o Senhor, na sua beleza, na sua santidade, reveste eles de nova roupagem. Amém. Depois ele diz também, diz, olhe para as árvores do céu, vê se elas passam fome. As árvores do céu não passam fome, não. Mas muitas vezes a gente nem pensa, onde é que os pássaros dormem? Nas árvores. Né? Onde é que os pássaros dormem? Eu acho uma coisa bonita a pastora falando, desculpa pastora, mas é bom a gente estar sempre assim, né, conversando com o outro. Eu acho uma coisa linda, irmãos, olhe, no meu terraço, eu tenho uma rede de cadeira, né, e de frente para essa rede de cadeira, eu tenho um casal de calopsita, ela uma gaiola grande, bonita, e eu sento naquela cadeira e fico louvando a Deus. Pego o meu canto, eu só sei cantar no louvor, irmão. Eu não sei cantar o cantor cristão. No cantor cristão. Eu só sei cantar no cantor cristão. E eu canto umas 8, 10 músicas, né? 5, 6, 10. Hinos do cantor cristão. Hinos cantor do... E eu fico cantando e olhando para ele. O Tom, que é o macho, Lila é a fêmea, né? Ela fica cantando do jeito dela, mas quem canta é o macho, é o Tom. O nome dele é Tom. Eu chamo ele de Tom. Eu acho lindo, irmão, quando eu estou louvando a Deus e ele fica louvando, ele fica cantando. Ele sobe no pauzinho lá e fica cantando. E canta alto. Eu fico dizendo, eita, Deus está respondendo, né? Recebendo louvor, né? Aquela coisa, eu me sinto feliz, me sinto com o meu espírito tão alegre, né? Quando eu fico louvando a Deus e quando eu começo a louvar, eles ficam lá comendo, se alimentando. E depois o Tom sobe e começa a cantar junto comigo, né? Eu louvando ao Senhor no cantor cristão e ele cantando os hinos dele lá, né? Eu acho uma coisa linda, irmão. Eu fico com o meu espírito alegre, né? Eu sinto uma alegria diferente, né? Às vezes eu fico até emocionado, né? Que eu fico dizendo, olha, Deus está dizendo que está ouvindo o meu louvor. Então, bendito seja o nome do Senhor, irmãos, porque às vezes a gente fica olhando assim para a natureza, né? E a gente vê os pássaros, cada pássaro diferente, os louvores, né? E tudo isso foi Deus que criou, né? Vivendo solto, livre no mundo. Aquela psita que a gente comprou é de cativeiro, né? Se soltar ela morre, a bichinha, né? Eu já criei muitos pássaros e soltei, porque alguém chegou para mim e disse, olha, você queria ficar preso? Né? Então eu soltei, outros eu dei, mas essa calopsita não. É autorizada para viver em cativeiro. É autorizada para viver em cativeiro e a gaiola dela é grande, né? A gente dá um confortozinho a ela. Estou tendo filhotes, é para ter 10. Alimentação, uma vitamina, tudo que for, a gente deixa lá. Já tem 8 ovinhos, né? Tem lá o ninho grande deles. Então eu acho lindo, irmão. Eu acho lindo quando eu estou louvando a Deus, lendo a Bíblia. Às vezes eu leio a Bíblia, eu abro a gaiola. A gaiola, ela tem 3 portas, né? Eu deixo aberto. A Lila, a fêmea, o Tom não, mas a Lila, que é a fêmea, a branquinha, ela sai, ela vem para os meus pés, e eu pego com o dedo, boto no ombro, fico lendo a Bíblia, ela no meu ombro. Quando a Lisa está com uns cocôzinhos, né? Mas não sai do meu ombro. Então, eu me sinto feliz com isso, me sinto alegre, né? E com certeza, eles não ficam tristes porque estão presos ali, não. Eles são bem alimentados, tá lá, bem cuidado, né? Bendito seja o nome do Senhor, e eu me alegro com eles, que eu gosto, né? E principalmente quando eu estou louvando e eles estão cantando lá, amém? E outra coisa, para você que trabalha com departamento infantil, você tem um exemplo muito grande. Jesus tinha vários tipos de estresse, mas nesses vários tipos de estresse, vieram para ele com quem? Com as crianças, né? Sabendo que criança dá um pouquinho de trabalho, né, irmão? Dependendo do tamanho da criança, é que dá trabalho mesmo. Tem criança e tem criança, né? Mas para mim não existe criança, existe criança. Então, trouxeram para Jesus o que? As crianças. Aí disseram, não, Jesus não vai receber as crianças, não. Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas.
porque das tais é o reino dos céus. Tentar impedir as crianças chegar próximo de Jesus. Então Jesus não dispensava a atenção dele até para as crianças. A gente sabe que Jesus tinha atenção para todas as pessoas. Então Jesus ensinava os seus discípulos, Jesus ensinava as pessoas e Jesus instruía até as crianças. E ele ensinava também como vencer as inquietações. Irmãos, essas inquietações eu posso dizer que são as ansiedades. Eu tenho ansiedade. Tem dia que eu estou assim ansiosa. Eu digo, Senhor, ainda hoje eu senti. Fui para a Bíblia, fui para os estudos, fui ler o que eu disse de Mateus, fui lendo a palavra e a ansiedade foi embora no nome de Jesus. Mas a gente fica ansioso, preocupado com as coisas da vida. É uma coisa, é outra. Quer agradar um, aí não agrada ele, não agrada o outro, não agrada o outro. Mas Jesus não veio para agradar as pessoas, Jesus veio para cumprir o reino de Deus, para ser conhecido. Então a gente está aqui falando que Jesus tinha muita dificuldade, Jesus tinha amargura, irmão. Jesus recebeu palavra muito dura, mas nem por isso ele deu lugar ao ódio no coração dele. Ele foi vendido pelo preço de escravo. Jesus foi crucificado no lugar de quem? De um ladrão. A posição de Jesus foi tudo isso. Era como se Jesus tivesse sido o quê? Um homicida. Como se Jesus tivesse sido um homicida e um malfeitor. Então ele foi crucificado contra aquele ódio de todos aqueles que chegaram perto dele. Mas o que era que Jesus oferecia? Graça e perdão. Graça e perdão. Jesus sempre esteve pronto para o perdão dos aqueles que procuravam ele e o acusavam. Jesus dava graça e perdão. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, propósito nós sempre vamos ter nas nossas provações. Lembra? No mundo vocês vão ter aflições. Então nós vamos ter muitas coisas que vão vir sobre nossas vidas. Então se você está passando por uma experiência desagradável, saiba que a dor, o sofrimento passa. A dor e o sofrimento passa. E depois que a dor e o sofrimento saber porque nós passamos por aquele sofrimento. Qual foi a experiência que eu e você ganhamos com esse momento? O que foi que nós ganhamos com essa experiência? Nós vamos saber. Então, Deus continuará mostrando que Ele tem um propósito. Às vezes, a nossa razão, né? Nós não compreendemos essa razão de estarmos passando nessa prova. Mas quando nós passamos nessa prova, nós temos que saber que Deus, Ele está no controle de tudo. Amém. Deus está agindo. Deus vai no hospital, Deus vai em presídio, Deus restaura vidas. Então a gente tem que orar e esperar o Espírito Santo agir. Meu irmão, quando a dor chega sobre nossas vidas, a gente muitas vezes fica sem força com a dor. Quando a enfermidade chega, muitas vezes a gente não compreende o motivo daquela enfermidade. Depois que a enfermidade passa, a gente sabe que foi uma intimidade e uma experiência com Deus que nós tivemos que passar. Então, a lição falou sobre Jó, o diácono Adeval já falou sobre Jó, já disse os propósitos de Deus na vida de Jó, como foi que Jó viveu a história dele, porque eu tenho a minha história, o diácono Adeval tem a história dele, e você tem a sua história. Então todos nós temos a nossa história. Mas o que foi que aconteceu? Nós sabemos que a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus
que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. Então, tudo isso, as provas vêm, e com as provas nós vamos ter o resultado das provas. Então, nessa prova, vamos ter a fé aprovada. Vamos ser aprovados? Não vamos ser reprovados, não. Um dos que foram aprovados é o primeiro, que é o nosso pai na fé. Abraão, ele enfrentou uma grande dificuldade. Por quê? Ele creu ainda na desesperança. Como assim creu na desesperança? Deus fez uma promessa a Abraão. Abraão, sai da terra da tua parentela e eu vou te levar a um lugar que tu vai ser próspero. Tua família vai ser maior do que as estrelas do céu. Conta aí as estrelas do céu. Abraão, não tem como contar não, meu Deus. Não, o Senhor disse, tu vai ser um que vai gerar filhos espirituais, falando. Porque o filho mesmo que ele gerou foi Ismael, que era da desobediência, e Isaac. Então o filho da promessa foi Isaac. Mas acontece que o Senhor disse para ele, olha, tu vai gerar muitos filhos. E esses filhos teu, Abraão, vão ser chamados filhos da fé. Então você vai receber um filho. Então esse filho de Abraão, que foi justamente Isaac, e Abraão recebe esse título honroso, que depois em Hebreus capítulo 11, ele ia ser citado na galeria dos heróis da fé. Galeria dos heróis da fé. O que foi que Abraão fez, irmão? Primeiro ele deixou tudo, uma terra boa, tudo, e foi em busca da terra que Deus prometeu. O filho Abraão, quando esse filho está jovem, Deus diz, eu vou te moriar, chega lá, eu vou te dizer o que tu vai fazer. Lá vai Abraão com o filho dele. Quando está chegando perto, o servo dele não vê, vocês ficam, só vai o fogo e o rapaz. Aí o rapaz disse, meu pai, tá faltando uma coisa. Cadê o cordeiro? Tá faltando o cordeiro. O rapaz também tem experiência do pai, oferecia a Deus o melhor. O melhor o pai oferecia. Abraão disse ao filho o seguinte, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Abraão creu na sua desesperança, sabendo que quando chegasse lá, quem ia para o altar era o seu filho, era Isaac, que ia ser oferecido no altar. Então, quando Abraão foi fazer o sacrifício, o Senhor, Abraão, não faça tal loucura. Então, a fé de Abraão foi aprovada, porque produziu uma peça genuína, com resultado direto Abraão. E Deus fez com que Abraão continuasse crendo na promessa de Deus e na palavra de Deus. Nesta prova, Abraão apresentou que ele tinha, no segundo ponto, um caráter aprovado, né? Foi comprovado, aprovado, porque ele não mudou. No meio da promessa, que estava ali com o filho da promessa em suas mãos, e ele não desistiu. De acordo com a instrução que Deus deu a ele, ele fez de acordo com a instrução. Irmãos, Deus também fez a mesma coisa por nós. Aquele momento do filho de Abraão estava representando o filho de Deus, que seria crucificado e traria graça e misericórdia, mas imaginou que tinha uma representação tão grande, estava vivendo ali com o seu filho Isaac. Ele não sabia que no futuro Deus, o seu filho,
Então Deus age no momento certo na vida de Abraão com a sua infinita graça. Ele providencia o cordeiro e manda o anjo. Abraão, não faz tal loucura não. Se tu fizer isso daí vai ser uma loucura. Abraão disse, como é que é uma loucura se foi justamente Deus que pediu para eu fazer isso? Como é que é uma loucura? Como é que foi uma loucura? Então, nós sabemos que muitas vezes tem pessoas que acham que é dono da situação. Quem é o dono da situação é ele. Foi ele que levou Abraão a chegar ao determinado lugar. Foi Deus que levou Jesus a ir até a cruz. Quando nós olhamos para a cruz, nós enxergamos Jesus. Um momento difícil, Jesus foi submetido à dor e ao que mais? Ao sofrimento. Jesus foi submetido à dor e sofrimento, mas nem por isso ele ficou com medo, ele não conseguiu fazer a vontade de Deus, mesmo no meio das provações que ele estava sendo submetido. Ele ia mais fazendo a vontade de Deus. Aí o autor diz o seguinte: as provações têm como objetivo também polir o caráter, ainda que seja ferro e fogo. Veja, tem caráter que precisa ir por fogo. Eita, cabanaia, sobrinha. Glória a Deus. Aleluia. Tem que ser polido no fogo, irmão. Aleluia. Porque não acredita em Deus, não deixa Deus agir, não deixa Deus falar, não deixa Deus trabalhar no lar, não deixa Deus trabalhar na família. Eu deixo assim, é assim, é assim. E Deus diz, deixa eu agir na tua família, deixa eu agir no teu lar, deixa eu operar como eu operei no passado, eu continuo operando no presente. Eu sou o mesmo Deus de Abraão, eu sou o mesmo Deus de Jó, eu sou o mesmo Deus de José, eu sou o mesmo que andei com Jesus, eu sou o mesmo que andei com Paulo, e eu sou o mesmo que andei com Tiago, esse que nós estamos estudando, Herecamanaia, Subreanteneia. Ele é o mesmo, mas tem gente que diz, Deus, você pode mexer aqui, você pode mexer ali, mas no meu filho você não toca não, é onde Deus vai tocar. Você diz, minha mulher, você não toca não, aí o Senhor vai lá e toca. Na minha não, aí o Senhor vai lá e toca, né? O Senhor vai lá, na minha família, na minha vai tocar. Deus vai lá e toca e diz, agora vai me buscar, vai me adorar, vai se humilhar como todos se humilharam diante de mim. Aleluia. E em tempo oportuno eu exaltei, em tempo oportuno eu fiz o que era necessário. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Abraão, ele foi submetido a todo tipo de provação que você pode imaginar. Mas era um homem temente e obediente a Deus, que vivia ouvindo a voz de Deus. E o Espírito Santo trabalhou nele sabiamente, como o Espírito Santo também trabalha em nossas vidas, em determinadas situações, em determinados acontecimentos, que muita gente não está acreditando mais que Deus está agindo, não. Deus continua agindo. Aleluia. No meio dessa pandemia. Muitos foram guardados. Não foi por causa de rebeldia, não. É porque não ia suportar o que vem aí na frente. Aleluia. Mas muitos ficaram para enfrentar ainda o que já ainda está por vir. Que muita gente acha que depois que passar tudo isso, aleluia, tá tudo bem. Tá não, ainda vai vir coisa pior, pode esperar, ainda tem coisa pior para vir, e nós temos que estar ali cessado, arraigado na palavra, e não é com medo do que está sendo dito não. Glória é porque eu creio no meu Senhor, eu creio naquele que tem condições de fazer. Aí a palavra está dizendo aqui, ó, devido ao estado decaído em que o homem se encontra e a dureza de coração provocada pelo pecado após a queda, nem sempre é fácil ouvir a voz de Deus. Nem sempre, irmãos. Quem está ouvindo a voz de Deus, muitas vezes eu vou dizer a vocês, um dia Deus mandou dar uma palavra
a uma pessoa da minha família. Glória a Deus. E palavras de outra pessoa da minha família. Glória a Deus. Eu disse, eu não vou falar não. Vou não, senhor, vou não. O senhor disse, você vai. Glória a Deus. Eu disse as escadas e a pessoa estava dentro da garagem. Eu disse, olha, Deus está dizendo isso para a tua vida. E se tu não fizer assim, Ele sabe como é que Ele vai fazer. E hoje a pessoa está sabendo. Está desfrutando do que Deus falou. Por quê? Porque foi Deus, não fui eu. E eu depois do final disse assim, me perdoe. Porque apenas eu vim fazer o que Deus mandou. E quando Deus manda, irmão, ai de nós se não obedecemos. Nós temos que obedecer. Então, as durezas vêm. Quem vai quebrantar os nossos corações é o Espírito Santo. Porque ele vai falar aqui, ó, alecantará, ele vai falar aqui, ó, enquanto o Espírito Santo, ele não mudou. Ele continua falando. Aleluia, ele continua operando. A gente diz, não tenho força. Digo fraco, eu sou forte. Eu sou forte. Você é guerreiro. Você é guerreira. Você é homem guerreiro. Você é interessante. Precisa estar diante do altar do Senhor. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Aí o apóstolo e o servo do Senhor Tiago, que eles gostam de ser autodenominado, né? De servo. Ele diz, ouça a voz do Senhor. E valorize. Dê valor. Não dê valor aos seus conceitos, irmãos. Muitas vezes nós já temos conceitos pré-formados. Desde quando, ó, eu já tenho meus conceitos formados. Eu sou assim, não é Gabriela não. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Jesus transforma. Aleluia. Jesus muda. Aleluia. Glória a Deus. Ele deixa um tempo, mas ele marca um encontro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vem a doce voz do Espírito Santo de Deus. E lembre-se de uma coisa. O Espírito Santo de Deus vai falar e ainda vai avaliar você. Quem avalia você é o Espírito Santo. Amém, glória a Deus. Muitas vezes, pastor, o que é que acha de mim? Eu acho por fora. Aí tem um ditado que diz, por fora é bela viola, mas por dentro, bolo bolorento, irmão. Por fora tá uma bela viola, pra mim tá bonito. E pra Deus por dentro, como é que tá? Quando se apresenta diante de Deus, porque quando se apresenta diante de mim, mano, é uma história, né? Nem tudo eu vou saber não, mas aquele que tudo conhece, ele sabe. No terceiro ponto diz, é essencial as provações. Nós temos que viver nas provações, porque é nas provações que nós damos frutos. Amém. É nas provações que quando a gente vai testemunhar do que nós passamos, as pessoas vão dizer, quem é ela? Quem é ele? Quem é ele? Glória a Deus. Quem é essa jovem? Quem é esse jovem? Agora mesmo passou aqui uma pessoa dizendo que uma pessoa que estava em estado grave para morrer recebeu alta. Amém. Oração. Aleluia. Glória a Deus. E Tiago fala, Tiago 5:6 diz que a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos, é eficaz. Aleluia. E a gente ora, irmão. E Deus dá vitória, não importa se é em Pernambuco, é na Bahia, em Aracaju, em Alagoas, é em São Paulo, é no Rio de Janeiro, não importa onde está, não. Ele é o mesmo Deus, ele não mudou não, ele vai agir, glória a Deus. Agora, irmãos, muitas vezes falta sabedoria para perceber a provação. Qual é a luta que você entrou? Lembre-se do seguinte, você entrou na luta, mas Deus entrou como seu aliado. Amém. Ele está Aleluia. do seu lado. Glória a Deus. Tem muita gente dando nada por você. Pode Glória até orar o contrário. Aí a palavra diz que toda a ferramenta preparada contra a sua vida, ela não prevalece.
Por quê? Glória a Deus. Porque você está no Senhor. Você tem um Senhor que cuida de você. Mas, meu Deus, eu não aguento mais. É assim que a gente bota a mão na cabeça. Eu não suporto mais, não. Aí o Senhor diz, eu estou com você. Preparar bruxaria, preparar feitiçaria, preparar tudo. Mas eu estou com você, eu estou cuidando de você. Eu creio. Aleluia, louvado Aleluia. seja o nome do Senhor. Aleluia. Então nós temos que saber uma coisa. Quando Deus nos coloca na prova, o Espírito Santo está junto com a gente. Depois que Deus está conosco, Ele vai dar sabedoria. Amém. E os ingredientes necessários para a gente passar na prova. Ainda tem os ingredientes que Ele dá. Fecha a tua boca. Fica na brecha. Ora mais. Muitas vezes fica na porta. Ora mais um pouco. Camanaia Jejua. subre. Jejua. Rereanteramasfibe, Leia a minha camanaia. palavra. Aleluia. Aí Ele vai dizendo a Ama você. mais. Ele diz, fala. Busque. Ele diz, cala a tua Glória a boca. Deus. Ele diz, espere. Ele diz, eu estou trabalhando. Mostre a minha bondade na tua vida na hora da prova. Mostre que eu sou bom. Louve, como o diácono Andeval disse que não era meia-noite no livro de Atos, ali Paulo e Silas. Louvando ao Senhor. Louvando ao Senhor, ainda não deu meia-noite Preso, não. caçado, preso. Vamos lá, carcerado, vivendo a situação, ainda não deu meia-noite não. Vamos orar, vamos buscar a Deus. Então, estamos sendo aprovados, vamos ficar na presença. Só veio um príncipe das trevas para lhe perturbar. Veio para Jesus, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, quando de repente disse, tenho fome. Eu estou com fome. Aí o inimigo disse, essas pedras aí, fome. Jesus disse assim, está escrito. Jesus conhecia a palavra. Jesus conhecia a palavra e nós, eu e você, conhecer a palavra. No Evangelho, né, de Mateus, capítulo 4, de 1 a 1, cita a palavra. Depois nós vamos ver que ele rebate contra os príncipes das trevas, porque foi tentar ele. Se ele foi tentar Jesus, será que ele não veio tentar nós? Combater contra a gente sabe que vem. O que foi que aconteceu também? Jesus enfrentou as autoridades judaicas. Veio sobre Jesus e vieram questionar Jesus. E Jesus colocou uma pergunta para ele. Jesus pegava assim, como eu digo, o Espírito Santo vai dando as ferramentas, vai dando os ingredientes. Jesus disse assim, agora vocês vão me responder uma coisa. De quem era o batismo de João? Era do céu ou era da terra? Ou era dos homens? Me diga. Jesus, sabendo de onde era o batismo, mas queria saber para eles. Eles olharam para os outros e disseram, se a gente disser que é do céu, nós estamos dando crédito para ele. Se a gente disser que é da terra, nós estamos negando que João Batista é profeta. Eita sabedoria, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, tem ambiente que a gente entra, a gente tem que saber entrar. E deixar a porta aberta para a gente entrar. Se comportar bem. E tem gente que entra e fecha a porta porque não vigiou que era a oportunidade da gente pregar o Evangelho. Jesus soube se comportar diante das autoridades romanas. Sabe o que foi que aconteceu? Eles ficaram de cara troncha assim. O que é que nós vamos responder para ele? Nós estamos sem resposta para esse homem. Nós estamos sem saber o que dizer. E ele perguntou os principais dos sacerdotes. Agora vem quem? Quem queria conhecer Jesus? Eu vou dizer quem era que queria conhecer Jesus. Pilatos. Pilatos disse, ele faz milagre, ele faz... Eu quero conhecer Jesus.
Quando começou a fazer pergunta a Jesus, sabe quantas vezes Jesus falou? Nenhuma. Sabe quantos milagres Jesus operou no meio de Pilatos? Nenhum. Quando Pilatos falava, dizia, tu o dizes. É tu que estás dizendo. Isso deixou Pilatos mordido. Isso eu já tenho uma sentença para ele. Eu já sei o que é que eu vou fazer com ele. Ai, mas ele pensou que ia ver coisa grandiosa. Muitas vezes a gente quer na vida da gente coisas grandiosas. Mas para acontecer essas coisas grandiosas, primeiro eu preciso buscar e me humilhar. Ir para a presença de Deus, a vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Dizendo que tudo isso aconteceu para quê? Para se cumprir a vontade de Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Próxima semana nós estaremos na lição 3. Nós devemos valorizar. Quem tiver essa revista, Tiago, A Fé em Ação, nós já estudamos em 2007. Estude. Vamos questionar aí com as irmãs. Amém. Glória a Deus. Pergunte. Compartilhe essa live. Compartilhe. Estamos aqui porque nós estudamos. Eu estudei. Irmãos, estudei para que o Senhor pudesse falar para a palavra nós. de Deus. Você compartilhando, você está evangelizando também. Que o Senhor nos abençoe nesta Amém. manhã. Glória a Deus. E à noite, pastora? Nós temos ceia hoje. Hoje à noite, ceia. Hoje à noite. Glória a Deus. Então vamos orar, agradecendo a Deus por essa manhã, por esse privilégio de estarmos diante do altar de Deus. Né? Amém. E até mais tarde, onde nós estaremos juntos, online e presencial. Tá certo? Que o Senhor te abençoe, te dê força, te dê graça, e você tenha a palavra certa, na hora certa, quando vier os temporais da tua vida e o mar revolto vier bem alto, como o apóstolo, não podemos dizer apóstolo, ele era apóstolo, mas ele se autodenomina servo. Leia ali, capítulo 1, versículo 2. O que é que Tiago está dizendo para nós nessa manhã? Amém? Vamos encerrar com esse versículo. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo e excelso nome. Estamos diante de ti, diante da tua presença santa e maravilhosa. Glória a Deus. Agradecemos por esse privilégio. Agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, bondade e misericórdia. Abençoa todos os teus filhos que compareceram à EBD online. Dirige na tua infinita graça, misericórdia e poder. Orienta a cada um segundo a tua bondade. Pai, nós te louvamos por tudo. Pai, nós engrandecemos o teu santo nome e sabemos que tu és Deus. Aleluia. De aliança, de misericórdia, graça e poder. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o poder e a consolação do Espírito Santo do Senhor, repousa sobre a igreja do Senhor e sobre os seus filhos, espalhados na face da terra, hoje e sempre, em nome de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome. Glória a Deus. Aleluia, até a noite, meu irmão. Até a noite. E unidos na presença de Deus, Vamos para a adorando. igreja, meus irmãos. Viu? Compartilha a nossa live. Quanto é tempo. Deus te abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus.